meu bebê não para de ficar doente, será que ele tem algum tipo de imunodeficiência? Tem que pensar nisso, né? Não, tem que pensar. Tem que pensar em alguma imunodeficiência, certamente, mas a criança pequena, primeiro que você falou bebê, eu não sei se bebê é uma criança maiorzinha ou um bebezinho mesmo de meses, né? Um bebê de meses você ainda tem a proteção passiva da mãe, né? Tem os anticorpos da mãe circulantes, que acabam garantindo uma certa imunidade na criança. Mas a partir dos 6 meses, esses anticorpos eles começam a declinar e a criança começa então a desenvolver seu próprio sistema imunitário. A criança, quando entra na creche, ela acaba ficando muito doente, né? E isso é normal da criança ficar doente quando entra na creche. Porque o sistema imunitário da criança, que ela tem muito desenvolvido, é o chamado sistema imunitário inato. É aquele sistema imunitário que a gente nasce com ele. E mesmo o sistema imunitário inato, hoje a gente sabe que ele tem um certo tipo de memória. Ele precisa ser estimulado para ele poder responder adequadamente também. Então, depois dos 6 meses, quando começa a haver o declínio desses anticorpos da mãe, a criança basicamente tem muito desenvolvido esse sistema imunitário inato e alguma coisa, muito pouco do sistema imunitário adquirido, né, que é a segunda fase da resposta imunológica contra as infecções, né, que é justamente comandada pelos linfócitos T, CD3, CD4, CD8 e linfócitos B, CD19. Tá? Então, de certa forma, e é aí que justamente existe a produção dos anticorpos, o anticorpo da classe IgM e o anticorpo da classe IgG. Então, o organismo da criança, ele para compensar essa deficiência do sistema imunitário adquirido, ele acaba tentando compensar isso com uma linfocitose, ou seja, um aumento de linfócitos, mas não de forma específica, né? Ele acaba produzindo muito linfócitos, mas não consegue produzir uma quantidade específica de linfócitos que venham justamente a combater determinados tipos de doenças, né? E também o sistema imunitário inato fica muito ativo. Então, é comum uma criança, depois que começa a conviver com outras, a entrar nas creches, toda hora ficar doente. Isso é normal, tá? Agora, as doenças que elas venham apresentar não podem ser doenças graves. Simplesmente, meu filho pegou uma pneumonia bilateral, foi internado, eu vou achar que isso é normal. Não é normal, mas uma otite eventual, uma garganta inflamada, isso acontece, entendeu? Quando começa a interagir com as crianças e trocar flora, trocar bactérias com as crianças, né? Tá bom? Então a gente tem que entender o que é não parar de ficar doente, né? Temos que entender há quanto tempo está assim, que idade a criança tem. Temos que entender também a frequência com que a criança está apresentando isso, quais são as doenças que ela está apresentando, para a gente poder te ajudar. A gente coloca à disposição a telemedicina 21 99374 2042, porque só o médico ele vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre as doenças. É uma consulta gratuita, Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico. Você pode entrar em contato com um dos nossos médicos, terão um imenso prazer em lhe atender, tá bom? Para a gente poder fazer o diagnóstico, ok? Mas é normal em criança. Criança pequena, depois de 6 meses, entrou na creche, começa a ficar doente, começa toda hora a tia da creche ligar para a gente, né? Para dizer, meus filhos nunca ficaram em creche, ficaram com os avós. Mas eu sei como é que é isso, entendeu? Quando a criança começa a ficar na creche, a gente como médico sabe que toda hora tá a mãe levando lá na clínica para tomar antibiótico. Tá bom? Obrigado, muito obrigado pela sua pergunta.